A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A República de Angola conquistou por mérito próprio um lugar de realce no concerto das nações. Devemos continuar a pugnar pela manutenção de relações de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América. Nós buscaremos amizade e cooperação com todas as nações do mundo. Nós reforçaremos velhas alianças e formaremos outras novas. A AmCham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta essencialmente em 4 pilares: as relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola venham a declinar, pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares, e neste momento resumem-se em 4 bilhões. Do ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e quando elas aparecem no mercado, têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. Do ponto de vista académico, a AmCham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem pelo menos as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Estimados ouvintes da ALAC, votos de muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição da Hora da AmCham Angola, o programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola, a AmCham Angola. Este programa conta com a produção da JCSC Comercial, Técnica e Sonorização de António dos Santos. Eu sou o Joel Costa e com todo o prazer realizo e apresento este espaço de rádio. Como é habitual, o nosso painel de petróleo e gás regressa, desta feita não na segunda semana do mês, mas na terceira, porque tivemos feriado e estrategicamente decidiu-se protelar a gravação, ou seja, protelar a nossa aparição em rádio para a terceira semana. O nosso painel regressou, vai analisar os principais temas do setor a nível nacional e internacional. Hoje escolhemos essencialmente 4 temas. Na primeira parte do programa vamos analisar o impacto das eleições americanas no setor petrolífero, bem como o impacto da descoberta de pelo menos uma vacina para a prevenção da Covid-19 sobre o mercado de petróleo e gás. Como sabemos, teve um impacto de subida dos preços. Mas vamos explicar isto. Ainda na primeira parte do programa, os integrantes do painel de petróleo e gás da Hora da AmCham Angola analisam a estratégia da exploração de hidrocarburentos de Angola para 2020-2025, que foi recentemente aprovada pelo Executivo e publicada em Diário da República. Na segunda parte do programa, ou seja, depois do intervalo, o painel vai olhar para as contas da Agência Nacional de Petróleo e Gás e Biocombustíveis. E para finalizar, ou seja, por último, mas não menos importante, vamos olhar para a liberalização da importação e venda de combustível às refinarias em Angola, por parte do Executivo, e também a liberalização da importação e venda de derivados de combustíveis no mercado nacional, de uma maneira geral, uma vez que o Executivo aprovar o Decreto 283 que revoga o decreto que servia de base ao subsídio aos combustíveis e retirou da concessionária o pesado fardo que foi carregado pela Sonangol, de ser, por conta do referido decreto,
agora revogado, obrigada, ou seja, a Sonangol, enquanto refineira, era obrigada a fornecer petróleo à refinaria em Luanda abaixo dos preços de mercado. Ou seja, estamos a falar das nossas melhores ramas, o petróleo da nossa melhor qualidade, que nos podia render dinheiro exportando, era entregue à refinaria, tudo porque se precisa, naturalmente, de assegurar que esta tivesse produto ao melhor preço e tivesse rendimento ao vendê-lo no mercado. E ainda o mesmo decreto ainda obrigava a Sonangol a importar e assegurar o abastecimento de combustíveis ao país, enquanto Angola não fosse capaz de produzir combustíveis suficientes para abastecer todo o país. O novo decreto acaba com tudo isso e cria bases para a retirada dos subsídios aos combustíveis. Não retira, porque está lá a explicação de que em que condições é que o Estado vai subsidiar. O que é que diz o decreto? O Ministério das Finanças e o Ministério dos Petróleos vão fixar os preços dos combustíveis, são eles quem fixam e determinam os preços, para garantir que os combustíveis sejam vendidos ao mesmo preço em todo o país. Em alguns casos, o preço, em situação normal, esse preço fixo deverá sempre ser à volta dos preços de mercado, ou seja, vai ter que ser os preços de mercado. Em alguns casos, poderá acontecer que o preço fixado pelo governo angolano esteja abaixo, efetivamente, dos preços de mercado. Só nesses casos é que se vai subsidiar. Antes tinha a Sonangol que absorvia os subsídios, agora não sabe para onde vão, mas tudo isso você vai saber ouvindo a edição de hoje do nosso programa. Para analisar este tema, contamos com o Dr. Flávio Inocêncio, que nos fala a partir de Manchester, na Inglaterra. Bom dia, Dr. Flávio Inocêncio. Seja muito bem-vindo à Hora da AmCham Angola. Muito bom dia, mais uma vez obrigado pelo convite e um bom dia ao engenheiro Godinho e aos restantes membros do painel. Obrigado, professor Dr. Flávio Inocêncio. Vamos saudar o engenheiro Pedro Godinho, presidente da AmCham Angola e empresário do setor. Bom dia, engenheiro Godinho. Seja bem-vindo a mais uma edição da Hora da AmCham Angola. Bom dia, Joel. Bom dia, Dr. Flávio. Um bom dia especial aos rádio ouvintes LAC e também um abraço extensivo para os membros da AmCham que nos estiverem a escutar e acompanhar. Bem, vamos agora começar pelo professor Dr. Flávio Inocêncio. Professor Dr. Flávio Inocêncio, as eleições dos Estados Unidos e a descoberta de pelo menos uma vacina para a prevenção da Covid-19 estão a animar os mercados, especialmente do petróleo e gás. Mas, afinal, qual a relação entre as eleições americanas e o mercado de petróleo e gás? Por que é que os analistas, a nível mundial, dizem que as eleições nos Estados Unidos, especialmente a eleição de Joe Biden, tiveram influência nos preços do petróleo? Poderia, por favor, ajudar-nos a entender este fenómeno? Creio que aqui eu começaria só por dizer que, do que vi das plataformas dos dois candidatos, havia uma diferença óbvia entre os candidatos quanto à política energética e, obviamente, que o candidato Trump pareceu-me ser mais pró-favorável à indústria petrolífera, principalmente à indústria de xisto, mas aqui é algo que pode ser comentado pelo engenheiro. O que posso dizer é que existe uma correlação por razões óbvias. Uma tem a ver com a estabilidade que poderá advir essencialmente de uma eventual vacina que também possa significar uma recuperação dos preços, porque pode haver mais crescimento económico, vai haver mais procura por crude. Essencialmente pode também haver um acordo com o Irão, que significa que poderemos ter mais uma vez um novo acordo com o Irão, caso se confirme a vitória do Joe Biden. E outro aspecto muito importante está relacionado com a questão da transição energética. Embora Biden seja um candidato mais próximo do lobby das energias renováveis, na prática é possível que ele tenha uma abordagem muito pragmática, o que vai permitir com que efetivamente possa haver um tratamento também favorável da indústria petrolífera. Mas eu colocaria mais esta eleição para o mercado petrolífero dentro deste binômio, um potencial acordo com o Irão, isso vai permitir com que haja mais crude no mercado, mas essencialmente pode também significar que as tensões venham a ser diminuídas e pode haver, e há esse efeito que eu disse que está mais relacionado com as duas vacinas que foram anunciadas recentemente do que com a eleição. E outro aspecto muito importante é a questão da volatilidade também política em virtude ainda da crise política que existe nos Estados Unidos. Ok, mas professor Flávio Inocêncio, relativamente aos avanços satisfatórios na descoberta de uma vacina contra a Covid-19, a farmacêutica dos Estados Unidos, a Pfizer, informou que a terceira fase do teste da sua vacina demonstrou que existe uma eficácia da mesma para a prevenção da Covid-19 superior a 90%. Espera-se que aproximadamente 50 milhões de doses desta vacina, da Pfizer, sejam distribuídas até antes do final deste ano e mais de 1,3 mil milhões no próximo ano. Esta informação reforça o cenário de otimismo, com a recuperação de economias devido à expectativa de se encerrar o ciclo de lockdown, certo?
Pois, eu diria que esse efeito é um efeito muito maior por uma razão simples. É que quando estamos a falar de vacinas, o que estamos a falar é de uma solução para a pandemia, que obviamente vai ser gradual, porque há o problema de logística. Apesar de haver uma vacina, há uma questão de como é que se cria a escala para que isto possa ser algo universal. Mas imediatamente o que é? Como há uma solução já para do Covid, e essa solução é a melhor possível, porque é uma imunização, o que significa que vai haver uma recuperação económica e vai-se acabar com os lockdowns, isto é, com os confinamentos obrigatórios, vai significar uma liberalização das viagens, isto é, mais viagens, mais consumo de crudo, o que significa que vai haver um aumento da procura por derivados de petróleo. E isso acho que é o principal efeito. Outro efeito muito positivo é, sabendo que temos um presidente, seja o presidente Trump, seja o presidente Biden, tudo indica que é o presidente Biden, se olharmos para as projeções, temos uma recuperação dos mercados, porque já temos um efeito de segurança, os mercados partem do princípio que este é o presidente que se pode confiar. Mas o que posso dizer é que, em termos de plataformas, a plataforma do presidente Trump parecia mais favorável à indústria petrolífera doméstica americana do que Biden. Isto significa o fim dos confinamentos obrigatórios, a liberalização das viagens, aumento do consumo, aumento do preço do petróleo. E que os mercados estão já a refletir isto, mais do que a eleição, porque a eleição em si foi inicialmente contestada. Obrigado, professor Flávio Inocêncio. Engenheiro Pedro Godinho, a mesma pergunta vai para si. Qual é, de facto, a sua análise a este tema? Qual é a relação entre eleições nos Estados Unidos, eleição de Joe Biden para presidente dos Estados Unidos, e os mercados, especialmente do petrolífero? Como se explica que o resultado das eleições nos Estados Unidos tenha um impacto sobre o preço do petróleo? É importante realçar que os mercados são geridos em função das expectativas. Os preços no mercado, todo e qualquer produto que esteja cotado em bolsa, sofre variações quando há uma expectativa positiva ou negativa. Portanto, as bolsas têm como função primária a gestão das expectativas. Se bem nos recordarmos, em 2019 começou exatamente a crise comercial entre os Estados Unidos e a China. Temos consciência que estes dois países são exatamente a locomotiva do mundo em termos de economia. E a China é a segunda maior potência económica e está numa fase até de ultrapassar os Estados Unidos. Se recorrer ao produto interno bruto desses países, falamos em trilhões de dólares. Qualquer coisa que aconteça entre esses dois países, naturalmente tem um efeito muito grande sobre o mercado mundial, porque são as duas locomotivas. Com a eleição de Biden, todos nós queremos que haverá uma normalização nas relações comerciais com quase todos os blocos. A Europa assim sonha, e vimos exatamente como a Europa reagiu com a perspectiva e a possibilidade de Biden tornar-se o próximo inquilino da Casa Branca. A Ásia, a China em si, também regozijou-se exatamente com essa eventualidade. Uma vez confirmada exatamente o presidente que vai garantir a estabilidade e a harmonia no mercado mundial, naturalmente que as pessoas sentem-se muito mais felizes e satisfeitas com a perspectiva. Então aí essa expectativa será positiva. Esse é um dos fatores de extrema importância que se verificam nos mercados e sobretudo quando está em causa um commodity como o petróleo bruto. A razão pela qual houve uma oscilação para cima com a eleição do Joe Biden foi porque o mundo acredita que com esse inclínio na Casa Branca há maior estabilidade no mercado. E recorrendo um bocado à história, vemos que quando a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China agudizou-se em novembro, em agosto, outubro, novembro foi o maior pico. O preço do petróleo baixou porque sabemos que a China e os Estados Unidos são os maiores consumidores de petróleo do mercado. E só há um abrandamento por causa das guerras, com as sanções, os bloqueios, a imposição de taxas por parte dos Estados Unidos e a China também a produtos. Os Estados Unidos impôs taxas de importação a produtos chineses, os chineses a mesma coisa. Portanto, qualquer uma dessas ações resultou exatamente num abrandamento das economias. E quando há um abrandamento da economia, baixa-se o consumo. E qual dos commodities que normalmente é procurado no mercado com a importância que tem? O petróleo. E assim sendo, o petróleo foi exatamente um dos primeiros commodities a sofrer com a guerra entre os Estados Unidos e a China. Novembro, o que é que implicou? A OPEP sentou-se e assumiram então a necessidade de realizar cortes na produção de forma a compensar o excesso que estava a haver no mercado. Ali o petróleo
e durante essa guerra dos Estados Unidos e a China, o petróleo estava cotado a 65, 66. Mal deu-se o início da guerra comercial entre esses dois países, o petróleo baixou exatamente para níveis inferiores a $55. E seguido a isso, veio o Covid. Mas são vários fatores que contribuem sempre na oscilação do preço do petróleo. Por isso, a referência que esse commodity tem uma volatilidade muito grande em termos de preços, porque todos esses fatores podem influenciar positivo ou negativamente. Conclusão, guerra dos Estados Unidos, China, a guerra entre a Arábia Saudita e a Rússia e o Covid. Por isso acabamos chegando aos $18 o barril. Agora, melhorou-se a condição no mercado, o petróleo subiu. Outra influência que já acabamos de referir aqui nas vacinas, se há vacinas, as pessoas sairão do lockdown. Havendo exatamente uma abertura por parte dos países, naturalmente vai haver maior circulação. Havendo maior circulação, as pessoas vão necessitar se deslocar, voar, viajar e também desenvolver exatamente aquilo que uma indústria que tem uma influência bastante grande nos mercados, que é a indústria turística. O turismo a nível mundial em 2018 fez nada mais de $1,4 trilhões no mundo. Portanto, havendo essa perspectiva, vai haver emprego, as pessoas vão trabalhar, aumenta-se o consumo e o consumo naturalmente vai passar por uma maior demanda desse commodity. Portanto, é a gestão dessa expectativa que leva exatamente a oscilação do preço, neste caso, pela positiva. Obrigado, engenheiro Pedro Godinho. Obrigado, Dr. Flávio Inocêncio também. Ambos falaram sobre o primeiro tema em análise, que foi o impacto da eleição de Joe Biden como Presidente da República nos Estados Unidos no mercado petrolífero. Obviamente que aqui aproveitamos para falar também sobre o impacto da descoberta das vacinas de prevenção à Covid-19, o que resultou no aumento do preço do petróleo nos últimos dias. Tudo porque com as vacinas está iminente o fim dos lockdowns, as quarentenas pelo mundo, o que significa que o retorno dos aviões, as pessoas vão poder viajar por todo o mundo, alguns países já o fazem, e também vai significar aumento do uso de automóveis, dos grandes consumidores de combustíveis. E, consequentemente, o aumento do consumo de derivados de petróleo significa aumento do preço do petróleo. Vamos ao segundo tema. Foi aprovada recentemente a estratégia de exploração de hidrocarbonetos, ou seja, de petróleo e gás de Angola para 2020-2025. Em resumo, podemos dizer que, de acordo com a estratégia, a produção de Angola está em queda, ou se preferir, declínio. Se não forem feitos novos investimentos em exploração em Angola, diz o documento, o país vai chegar a 2030 a produzir menos de 400 mil barris de petróleo por dia. Um dos principais objetivos da estratégia é, com as novas descobertas, manter a produção de petróleo de Angola acima de 1 milhão de barris de petróleo por dia. Também, claramente, pretende-se encontrar até 57 mil milhões de barris de petróleo, o que poderá colocar Angola no top 10 das reservas mundiais. O 10º maior país com maior reserva de petróleo é a Líbia, é um país africano com maior reserva, tem mais de 43 mil milhões. Tudo se mantiver constante até lá, e se Angola de facto descobrir, Angola entra para o top 10 das reservas mundiais de petróleo e gás, porque precisa substituir as suas reservas de petróleo, estão em queda também. Professor Flávio Inocêncio, sei que já leu o decreto, mas qual a análise que faz a estratégia e que desafios se colocam para a sua implementação? A estratégia é uma estratégia que me pareceu bastante realista, portanto é uma estratégia que olha para os números reais, portanto os números e o problema que nós sempre referimos e que muitos analistas já referem há anos, que foi a correlação entre reservas e produção. Aliás, há um documento que creio que foi aprovado também em 2010, onde já se falava um bocadinho de alguns problemas que nós tínhamos, em especial a correlação do rácio reservas para a produção, isto é, reservas aprovadas. Pois, precisamente. Então, esse decreto já mencionava aquilo que qualquer analista sabe, que é quando analisa a produção e exploração petrolífera, não pode analisar isoladamente, independentemente das reservas aprovadas e reservas estimadas. Uma das coisas boas da nova estratégia é que retoma em parte essa análise que começa pelo que chamamos de fundamentais, essencialmente, olhar para aquilo que efetivamente existe e faz uma análise realista. E um dos números que me saltou à vista aqui, olhando para o documento, foi precisamente olhar para as reservas estimadas, isto é, aquilo que a concessionária nacional, cuja função é exercida pela Agência Nacional do Petróleo e Gás, em termos de potencial de descobertas que nós podemos ter em termos de crudo. Este documento fala que podemos descobrir até cerca de 57 bilhões ou 57 mil milhões de barris de petróleo, portanto, significa, no limite, nós podemos aumentar 6 vezes
as reservas provadas, que neste momento estimam-se à volta dos 9 a 10 bilhões, mais ou menos, de barris, e também fala sobre as reservas estimadas de gás natural, um valor que é gigantesco, obviamente, para a realidade angolana, isto não comparando com países como o Catar, o Irão ou mesmo Moçambique. Portanto, existe muito petróleo ainda por descobrir. Outro aspecto que realçou deste documento, olhando para não ser muito específico, foi essencialmente aquilo que a concessionária tem planeado em termos de áreas de concessão. Portanto, vai haver nos próximos anos, portanto, um conjunto de abertura de novos blocos para potencial licitação. Portanto, isso para mim são boas notícias para Angola, boas notícias para quem está no setor, e tenho a certeza que, independentemente do que possa ocorrer em termos do declínio natural da nossa produção, que sempre foi um rácio está relacionado com cerca de 20 anos, essencialmente, creio que são boas notícias. Agora, obviamente que encontramos um contexto internacional muito diferente com o Covid e um contexto internacional diferente com a transição energética. Uma das coisas que me preocupa, e essencialmente é isso, é olhar para a forma como a procura global vai se comportar nos próximos 10 anos. Mas creio que ainda temos uma janela de oportunidade para que possamos aproveitar investimentos nesse setor. Aliás, um dos países que nós falámos a última edição aqui foi a Guiana, e a Guiana teve investimentos brutais nos últimos anos. Portanto, eu não vejo porque a Angola não possa também ter esses investimentos. Portanto, para não entrar muito especificamente nos números e na estratégia que a concessionária avançou, obviamente que foi aprovado pelo Conselho de Ministros, eu ficaria por aqui. Obrigado, Dr. Flávio Inocêncio, por esta explicação. Vamos dar vez e voz, mais uma vez, ao engenheiro Pedro Godinho. Engenheiro, saltou à vista uma questão que o engenheiro vem advogando já há algum tempo aqui neste espaço de rádio. Trata-se do facto de Angola ter 7 bacias, mas os dados das reservas de petróleo e gás são referentes aos estudos de apenas 2. Falamos das bacias do Baixo Congo e do Kwanza, onde estão localizados todos os blocos que sofreram exploração até agora, o que resultou que o petróleo fosse produzido apenas no norte e especialmente em Cabinda e Zaga. Com a estratégia vão ser chamadas à produção as bacias de Benguela e Namibe, localizadas no mar. E tal como o engenheiro sempre referiu, existem as bacias interiores que têm petróleo potencialmente mais barato. São os casos das bacias do Etocha, do Okavango e de Cassange. Com a implementação da estratégia vai-se explorar petróleo em 16 províncias. O Ila e o Ambo são as únicas que não terão exploração. Mas, engenheiro, que análise se faz a estratégia de exploração de hidrocarbonetos de Angola e quais os desafios desta estratégia? Bom, Joel, com alguma satisfação partilho exatamente esse momento e sobretudo nessa estação emissora, porque há mais de 3 anos que temos vindo a falar sobre isso e sempre abordamos a necessidade de olharmos nos investimentos que eram necessários ser feitos no sentido de dar um boost à atividade de pesquisa e exploração. E há um problema que eu também gostaria de realçar aqui, é que infelizmente, por não ter sido acreditado nem ter sido ouvido, tornei-me muito repetitivo, acreditando sempre no adágio popular de que a água mole tanto bate em pedra dura até que fura. Sempre houve opiniões e essa já era uma estratégia que foi gizada desde 2013. Mas o que tentamos fazer foi tão somente recordar que a desgraça para onde nós caminhávamos com o bispo pode ser evitada com investimento na pesquisa. E o que deixou de ser, a exploração deixou de ser feita desde 2010 no país. E muitas das vezes, já de 2012, que nós temos vindo a afirmar que Angola tem a capacidade de atingir a produção diária de 3 milhões de barris dia. Angola tem recursos bastantes para fazer parte do top 10 dos países produtores de petróleo. Agora, o que é necessário é fazer exatamente isso que foi gizado. E, aliás, esse plano já foi gizado desde 2013, quando foi aprovado o decreto 8/13. Contudo, o que temos de fazer é exatamente capitalizar essa estratégia e cativar os investimentos externos. Mas deparamos, é importante aqui dizer que vamos deparar com muitos problemas, porque há 2 fatores importantes nesse momento, que é exatamente o primeiro fator, a tendência das multinacionais fazer agora o divert, a desvio dos seus investimentos para as energias renováveis. Há uma competição muito grande no sentido de se investir muito mais nas renováveis do que nos combustíveis fósseis, sobretudo no petróleo. O gás continuará a ser e provavelmente terá derivados do fóssil que terá muita aceitação, que durará muito tempo
no mercado em termos de aceitação, mas o que nós vemos hoje em relação ao crude oil, há vozes que se levantam todos os dias em todos os cantos do mundo contra o petróleo, devido exatamente à produção de CO2 e a provocar neste momento um sobreaquecimento global e que poderá provocar uma grande catástrofe à humanidade. Quer dizer que o petróleo já está a ser visto como um produto indesejável quando falamos em termos ambientais. E agora vimos que a indústria nos próximos tempos vai dar um grande boom, que vai gerar quase 3 milhões de empregos no mundo, vai ser a indústria de construção de automóveis elétricos. Quer com isso dizer, pondo de lado o petróleo. São desafios e eu acho que para a saída desta situação, e tendo em conta que Angola tem todos esses recursos e que acredito que já não irá a tempo de beneficiar de todos esses recursos quando o preço do petróleo estiver em alta, porque em termos de petróleo, curto prazo são 3, 4 anos, médio prazo 4 a 7 anos, longo prazo 7 a 10. Portanto, nos próximos 7, 10 anos, Angola não terá a oportunidade de beneficiar de todos esses recursos, porque as atenções já estarão viradas para as outras fontes de energia. O que é importante é que a nossa liderança preste atenção no sentido de ser extremamente competitivo, bastante competitivo. E há um dos problemas que vai meter em causa a credibilidade do país. Em todos os momentos, não me canso de repetir, e perdoem-me aquelas pessoas que já ouviram eu fazer menção a esse assunto, mas é exatamente o recurso da repetição constante para que as pessoas prestem atenção. A estratégia do corte, neste momento, Angola precisa de 800 milhões de dólares ano para poder avançar com esse programa. Angola não tem esse recurso. Então, para que seja possível trazer exatamente esse recurso, é necessário atrair as empresas multinacionais. E as multinacionais do mundo tendem a deslocar-se para aquelas geografias onde é fácil fazer o negócio, onde os critérios de relacionamento são claros, são transparentes e sem ambiguidades. Como é que se vai convidar uma empresa que queira vir a Angola, que tenha sentido um apetite muito grande por Angola, para exercer a atividade de produção petrolífera, e logo esbarrar-se com determinados fatores que o afugentam? E quais são esses fatores? A empresa, para poder deslocar-se a Angola, tem que convencer o seu board, alguns do mundo, que Angola é um mercado válido e próspero e vantajoso para poder investir. E quando os acionistas decidem fazer um investimento, a maior preocupação é o retorno desse mesmo investimento. Qual mais cedo poder ter o retorno desse investimento e começar a capitalizar exatamente os seus dividendos, melhor. E então, quando esbarramos com a estratégia dos cortes, alguém que decide produzir, por exemplo, num bloco, 500 mil barris de dinheiro, e faz o seu plano de recuperação dos investimentos há 5, 6 anos, e logo a seguir as instituições oficiais e governamentais chegam e dizem para você não vai poder produzir 500 mil barris, vamos cortar a tua produção para 350 mil barris, porque nós estamos numa organização que temos que respeitar os cortes. A primeira coisa que vai dizer é exatamente, olha, não foi exatamente isso que acordamos. E se assim for, eles vão fazer o politicamente correto. Vão fechar as válvulas, vão reduzir, vão produzir exatamente os níveis que o governo, que as instituições oficiais exigem. Mas logo a seguir estão a tomar a decisão de nunca mais investir. Foi assim que em 2012, 2014 e 2015, muitas das multinacionais que hoje operam em Angola começaram a ver a possibilidade de fazer o farm out dos seus ativos, desfazerem-se dos ativos que tinham em Angola para ir investir no outro lado. E com essa estratégia não vamos atrair investidores, porque aí não seremos vistos como sérios, porque é aqui um antagonismo. Ela quer aumentar a produção, sonha atingir os 2 milhões, 3 milhões de barris, mobiliza as vontades mundiais para fazer investimento no país. E logo a seguir, porque estamos numa organização do qual não beneficiamos nada, dizer para você corta. Todo e qualquer investidor é ávido por dinheiro. E sendo ávido por dinheiro, qual mais produzir, mais dinheiro vai ter. As receitas são diretamente proporcionais ao volume de vendas. E então, se me é cortado o direito de maximizar a produção, o meu volume de venda, então aí eu já tenho um handicap. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou querer investir num país que não tem esse tipo de handicap. E para aqueles que já estão no mercado, vão continuar, porque já fizeram investimento, mas não vão querer reinvestir. Os dividendos, os recursos que extraírem de Angola irão para outras geografias e hão de potenciar outras economias. São coisas simples que a mim custa bastante
conviver com essa situação e ver que as pessoas não conseguem atingir exatamente as consequências de algumas decisões. E esse é um alerta. E com muita tristeza vou dizer, com todos esses fatores de retração, o que vai acontecer é que nós no Angola depois vamos acabar descobrindo esses bilhões de barris de petróleo pelo país fora, e Angola não poder beneficiar, porque se calhar ali o petróleo já está a um preço tão baixo que produzir já poderá não ser viável. Angola correrá esse risco. Pode não acontecer nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos, se Angola não mudar a sua estratégia, mas já foi um passo louvável. Já foi um passo que a nação em si tem que agradecer. Porque desde 2013, que andou-se exatamente por detrás dessa estratégia, somente 7 anos mais tarde é que começamos a ver exatamente a perspectiva de implementação de uma estratégia aprovada há mais de 7 anos. Mas se o fazermos, temos que correr. E para isso, temos de ser extremamente competitivos, porque atualmente descobre-se petróleo em toda a geografia do planeta. E então Angola já não pode assumir aquela postura que tinha 30 anos atrás, como uma dama, que todo mundo vinha, prostava-se diante dela para cortejá-la. E então é importante concentrarmos exatamente nesse aspecto. Porque a estratégia é boa, mas se não formos capazes também de atrair investimentos para o país, devido a essas incongruências que vão surgindo, como essa dos cortes, então naturalmente não iremos a lado nenhum. Obrigado, engenheiro Pedro Godinho. Vamos a um breve intervalo nesta primeira parte do nosso programa. Regressamos já a seguir. Depois do intervalo, vamos então continuar com os temas que estamos a abordar e os temas que prometemos que iríamos abordar na segunda parte do nosso programa de hoje. Vamos voltar ao professor Dr. Flávio Inocêncio para abordarmos o terceiro tema desta edição, que está relacionado com a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. A nova concessionária de petróleo e gás, fruto da reforma ao setor petrolífero, herdou esta função da Sonangol, que era, na altura, árbitra e julgadora. A agência já existe desde 2019, mas aqui, no programa Hora da AmCham, nas edições a partir de junho, maio deste ano, fomos levantando aqui a necessidade de que a Sonangol, a partir de 2019, deixaria de reportar os dados da função concessionária. Era imperativo que a agência, embora no primeiro ano de atividade apenas tenha operado 8 meses, também o fizesse, que publicasse o seu relatório e conta. O relatório foi publicado simplesmente em outubro. Se não se publica o relatório da função concessionária, os investidores e outros stakeholders acabam por não ter acesso a informação relevante sobre a função concessionária, que pode ajudá-los a tomar decisões de investimento. Não estamos a falar sobre os stakeholders que estão cá, mas também os stakeholders que não investem no país precisam de entender. Há dados, por exemplo, como o custo de produção de petróleo, o custo médio de produção de petróleo em Angola. Este dado somente é atualizado no relatório da concessionária e não se tinha acesso a esse dado, entre outros importantíssimos para a tomada de decisão de investimento. O professor Flávio Inocêncio, foi publicado com atraso, mas foi publicado o relatório da Agência Nacional de Petróleo e Gás. Qual a análise da publicação deste relatório e contas? Quais são os aspectos positivos e negativos? Está lá tudo sobre a função concessionária ou ainda podemos melhorar este reporte? Creio que isto é um ponto muito relevante, é dos pontos que eu acho que precisa de ser mais debatido e discutido, a questão da transparência e a publicação de contas, e fico muito contente por isso ter ocorrido, e dizer que este é o caminho que temos que seguir. Porque Angola vai finalmente fazer parte da iniciativa para a transparência das indústrias extrativas e obrigatoriamente temos que ter esses dados. Portanto, a partir do momento em que se cria um Comitê Nacional da IITA, Angola, vamos ser obrigados, por força de lei, pelo fato de sermos membros dessa organização, de termos esses dados. Portanto, nesse aspecto, é uma boa iniciativa. E também uma boa iniciativa porque eu acho que um dos problemas que dissuadiu muitos investidores de investir em Angola foi a questão da transparência, a questão das pessoas politicamente expostas no setor petrolífero, que também temos que falar disso, e foi o problema da boa governação. Existem índices sobre isso. O principal índice é o índice do National Resource Governance Institute, que é um instituto que mede a boa governação do setor extrativo, e Angola não está muito bem classificada. Eu creio que com estas novas iniciativas, o fato de aderirmos à iniciativa para a transparência das indústrias extrativas, o fato de termos aprovado um novo quadro regulatório, uma nova estratégia para o setor, tenho a certeza que vamos criar um quadro mais atraente para o setor petrolífero. Inclusive, creio que também os reguladores e o poder político vai ter em atenção o que foi dito pelo engenheiro Pedro Godinho quanto ao PEP. Mas, acima de tudo,
creio que isto é um bom passo, é um passo que obrigatoriamente vamos ter que seguir, porque vamos ter que ter relatórios anuais quanto à forma como arrecadamos as receitas para o setor petrolífero e a forma como também as publicitamos e também o próprio engajamento da sociedade civil em geral, isto é, tanto o setor privado, de indústria petrolífera, tanto como a sociedade civil como um todo, incluindo tanto organizações ligadas à proteção ambiental e outras, instituições ligadas à proteção dos trabalhadores no setor petrolífero, entre várias. E creio que este é o caminho que temos que seguir para tornar Angola mais competitiva. E, no fundo, temos uma estratégia holística que olha para as várias variáveis que afetam o investimento nesse setor. Portanto, quanto à publicação do relatório da concessionária, isto vai ser obrigatório. Portanto, a partir do momento em que Angola formalmente adira à iniciativa para a transparência no setor extrativo, e também vai ter um efeito muito positivo para o setor mineral. Sei que isto não é necessariamente sobre o setor mineral, mas também vai ser um aspecto muito positivo. Portanto, para responder à pergunta, eu daria apenas este subsídio. Obrigado, professor Flávio Inocêncio. Engenheiro Pedro Godinho, que dizer sobre a publicação do relatório de contas da ANPG, a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a Concessionária Nacional de Petróleo e Gás, finalmente publicado. O José Oliveira, nosso jornalista, foi o primeiro a levantar este tema aqui no nosso programa. E muito se falou. Mas, engenheiro Pedro Godinho, como estudioso e empresário do setor, o que é que mudou com o reporte da função concessionária feito pela ANPG? Pontos positivos deste relatório, pontos a melhorar? A publicação das contas é exatamente um aspecto bastante elementar no exercício de qualquer atividade administrativa ou empresarial. Portanto, se calhar nós aqui espantamos e levantamos, consideramos isso um efeito heróico, histórico, por haver publicação de contas, porque não estamos habituados, não? As empresas, nem mesmo as empresas públicas gigantes, sempre tiveram muitas dificuldades e agora vai melhorar. Não haja dúvida que o paradigma de atuação e fiscalização por parte do Tribunal de Contas e todos os outros organismos de fiscalização vão exigindo mais, e o que vemos aqui é a normalização do exercício da atividade de gestão de qualquer bem. Acho que o aspecto positivo é que dá muito mais credibilidade, tanto no mercado interno como no mercado externo, porque a partir da publicação das contas, todo e qualquer cidadão, e a partir de qualquer geografia, pode acompanhar de perto o exercício das atividades e a gestão financeira de qualquer organização, e nesse caso, sendo uma concessionária que naturalmente tem como responsabilidade negociar com as multinacionais gigantes do mundo, naturalmente a nossa agência tem que assumir uma postura para poder ombrear com essas multinacionais e ser respeitada como tal. Porque é como acabou dizendo o Dr. Fábio, a transparência foi sempre um dos handicaps da aproximação e da atração de investimentos para o país. Portanto, isso por aí, quando nós afirmarmos que Angola tem que ser competitiva com os outros países, é respeitar aquilo que é universalmente aceito, aquilo que é universalmente padronizado. Vou entrar para os padrões, motivo de satisfação, mas não devemos nos espantar, porque o que é normal, o que é razoável em qualquer parte do mundo, né? Portanto, eu acho que é um passo positivo e acreditamos que esse será o curso normal. E eu acredito que poderá acontecer é que as contas sejam publicadas dentro dos períodos definidos por lei. Né? No fim do exercício de seguir é que vamos publicar, né? É meio do ano. Portanto, acredito que vão melhorar, e porque também, naturalmente, a agência é um órgão novo, numa fase embrionária, e ainda deve estar na fase dos ajustes, porque há aí informações que dependem exatamente da sua antecessora, no caso a Sonangol, e acredito que lidar com a Sonangol, em alguns casos, não é fácil. Obrigado, engenheiro Pedro Godinho. Vamos entrar para o último tema da edição de hoje, da Hora da AmCham, que reúne uma vez mais o seu painel de petróleo e gás para analisar os principais temas do setor petrolífero a nível nacional e internacional. Vamos ao último tema, vamos olhar para a liberalização da importação da venda de combustíveis às refinarias em Angola, por parte do Executivo, que, ao aprovar o decreto 283/20, revoga o decreto que servia de base aos subsídios aos combustíveis e retirou, com esse novo decreto, da concessionária o pesado fardo que foi carregado pela Sonangol, quando na altura exercia essa função, que era obrigada a fornecer petróleo à refinaria de Luanda abaixo dos preços do mercado. Estamos a falar das nossas melhores ramas, ou seja, do nosso melhor petróleo, que o petróleo mais caro de Angola, que era vendido barato, para, naturalmente, um sacrifício para se conseguir que Angola tivesse alguma produção e reduzir também os custos com o abastecimento de petróleo ao mercado. Esse decreto também obrigava a Sonangol a importar e assegurar o abastecimento de combustíveis ao país
enquanto Angola não fosse capaz de produzir combustíveis suficientes para a sua subsistência. Vamos começar por si, engenheiro Pedro Godinho. Qual análise a este facto e como encara este tema? Isso preocupa-me de certa medida. E um dos aspectos que para mim é importante é saber quando é que se vai implementar essa medida. Naturalmente que respeitando exatamente os canônicos da economia, respeitando exatamente as leis universais em termos de economia, é o mais correto. Mas pergunto, será que essa é a altura certa? Como estamos a ser perseguidos pelo Covid, estamos a ser perseguidos pela baixa do preço do petróleo, estamos a ser perseguidos pelo declínio da produção, estamos a ser perseguidos pelo elevado índice de desemprego a nível da juventude. Mais de 54% dos jovens estão desempregados e quando já começamos a sentir pequenos sinais de convulsões sociais. Porque ao publicarmos na íntegra o decreto e ao materializarmos esse decreto, o que vai acontecer é que vai haver a subida do preço dos combustíveis, né? Porque nós ouvimos todos os dias o corte do subsídio dos combustíveis. Eu acho que é uma medida preocupante, tendo em conta o momento da sua aplicação. Com a economia estabilizada, com o nível de desemprego cá em baixo, com todos esses aspectos que favorecem a qualidade de vida do cidadão, é acertado. Eu não me canso de repetir, e provavelmente aqueles ouvintes que nos acompanham já ouviram uma vez dizer que bom líder é aquele que sabe determinar o ponto de equilíbrio entre os ditames, os canônicos da economia e a estabilidade sociopolítica, ou isto é, política e social. Nós não podemos dissociar, porque quando nós seguimos cegamente os ditames da economia, porque para estabilizarmos a economia, vamos apertar o cinto, aperta ali, nós podemos estar a criar ali, a preparar um barril de pólvora. E nós temos isso como lição. 2019 foi um ano que tivemos uma lição onde o fracasso daqueles líderes que perseguiram somente a questão da normalização e do cumprimento das leis económicas, pondo de lado os aspectos políticos, sociais, tiveram muitos dissabores. Vou começar em 2019, em março, Sudão, o presidente al-Bashir já não está no poder. O que é que aconteceu? Querendo seguir os ditames das leis de economia, decidiu aumentar o preço do pão. E com o aumento do preço do pão, o que é que aconteceu? Manifestações que só acabaram com a sua destituição. E hoje está enjaulado. Outro problema semelhante. 2019, Líbano. O país, apesar dos vários problemas políticos, atingiu o apogeu, a instabilidade política atingiu o apogeu, quando o primeiro-ministro, o Hariri, decidiu aumentar o preço dos combustíveis. O que é que aconteceu? Manifestações durante 2, 3, 4 meses, caiu o governo, o primeiro-ministro teve que demitir-se e agora só voltou porque foi envolvido 2 ou 3 tentativas de ocupação, de nomeação de alguém para o substituir. As coisas falharam e voltaram a convidar. Aconteceu. A história não está muito distante. Terceiro aspecto, Chile. No momento em que as pessoas estavam exatamente já no limiar da pobreza e com dificuldades, decidiram aumentar o preço do bilhete do metro. O que é que aconteceu? Manifestações, vidas foram perdidas exatamente por isso. Por isso é que eu estou a dizer. Eu ouço com muita atenção aqueles que defendem os cortes dos subsídios e tudo isso, porque é assim mesmo, porque temos que encontrar estabilidade. Será que esse é o momento certo? Quando há funerais de empresa todos os dias e essas empresas vão mandarem para a rua os jovens, criando assim uma legião de jovens desempregados? A minha única questão é, do ponto de vista de conceitos de economia, perfeito. Timing da sua aplicação, correto? Diria que não. Porque o corte da subsidiação não começou hoje, nem ontem. E já vem, aliás, no início do ano, a ministra das Finanças advogava o corte desses subsídios. E quem veio ao socorro do cidadão angolano? O FMI. Como? Aconselhando a não cortar os subsídios nesta altura. Porque o nível de vida o cidadão já está tão alto e, aliás, o cidadão já está a passar por inúmeras dificuldades para poder garantir a sua sobrevivência, para depois então esbarrar-se com a subida da corrida. Porque não é o preço do combustível em si que vai afetar o cidadão. É que, aumentando o preço do combustível, como Angola não tem uma rede de transportes públicos segura, forte e bem estruturada, o que vai acontecer é que o taxista, o azul e branco, que neste momento cobra a corrida a 150, passa para 200. E há pessoas que precisam de uma apanhada
apanhar 3, 4 táxis para chegarem a casa. E uma subida de 50 kwanzas, ou mínima que seja, para alguém que só tem um salário de 50 mil, 70 mil, quer dizer, durante o mês, se já tiver que apanhar 3 táxis, são 450, quase 500. Durante o mês são 15 mil kwanzas. E se tu ganhas 50, e porque também tens que subsidiar os filhos, que para ir para a escola precisam de táxi, então o salário vai tão somente para o táxi. Portanto, é preciso terem atenção a todos esses aspectos. Eu ouço muitas das vezes os opinion makers a chegar, vamos aplicar porque as leis de economia assim ditam e prevêem. Não, vamos sempre levar em conta as implicações políticas sociais que essa decisão vai provocar. Eu acho que uma mudança atualmente, esse processo atual, não sei se é avisada, se é oportuno. Eu sei que isso tem uma implicação por causa da Total, porque houve a liberação do mercado de distribuição e a Total está ali. E, naturalmente, como um operador internacional, se vir que não há vantagem nenhuma em afinar e vender o petróleo aqui, naturalmente vai preferir levar o petróleo da forma bruta e, naturalmente, vai vender nos mercados internacionais. Mas não deverá ser somente a existência de alguma multinacional no mercado que vai levar a esquecer as implicações da aplicação de uma determinada decisão. E é sempre avisado, líder inteligente é aquele que é capaz, antes de tomar a sua decisão, ser capaz de criar um equilíbrio entre os aspectos políticos, sociais, economia e qualquer outro aspecto que possa estar a acontecer. É sempre necessário levar em conta isso. Qual o impacto na sociedade? Como vai reagir exatamente a sociedade? Por causa daquelas decisões que vão implicar sacrifícios, mas sacrifícios suportáveis. Numa fase em que as pessoas estão bem, mas é um imposto, tudo bem, mas quando as pessoas já estão com água em cima da cabeça, não tem como. Só por aí. Obrigado, engenheiro Pedro Godinho. Professor Flávio, como encara este tema da importação do mercado para importação de combustíveis para as refinarias? Vamos lá entender qual é esta solução, professor Flávio. O que pensa disto? Antes de comentar especificamente o que foi feito recentemente pelo decreto, dizer só que isto é um debate antigo, isto não é um debate novo. Para quem está nesta área há algum tempo, devo recordar que existe um documento do Banco Mundial, também o FMI tem um documento semelhante, onde propõem a substituição de subsídio de combustíveis, porque é um subsídio que tem efeitos não necessariamente redistributivos de forma igual entre a sociedade, por subsídios sociais. Portanto, aquilo que o Banco Mundial tem recomendado em muitos países, inclusive Angola, existe um documento que é de 2010 e 11, especificamente deles, onde falam de Angola, era que da substituição desses subsídios de combustíveis, porque são subsídios que têm efeitos não necessariamente muito positivos no impacto à pobreza, mas têm efeitos mais no setor dos transportes. A ideia era que substituir esses subsídios por transferências diretas para as famílias, isto é, parte das receitas obtidas por crude irem diretamente para as famílias através de programas redistributivos como Bolsa Família. Portanto, isto é o que o Banco Mundial e o FMI têm recomendado quando vão a certos países, como Angola ou outros, e aconselham a substituição de combustíveis. Portanto, isto é algo que qualquer policymaker sabe, e se não sabe, devia saber. Porque mesmo em Angola, isto é um debate antigo, que tem pelo menos 10 anos. Existem documentos e decretos sobre isso. Especificamente quanto a este decreto, posso dizer, eu entendo as razões do Executivo, entendo as razões do Ministério das Finanças e creio que sim, temos que prestar atenção à questão social, como disse muito bem o engenheiro Pedro Godinho, e aqui a voz da sabedoria, que, citando vários exemplos de vários países, isto é verdade, existe uma correlação entre a retirada de subsídios e provavelmente maior contestação social. É por isso que, ao retirar-se esse tipo de subsídios, tem que se compensar com a introdução de transferências diretas para as famílias. Portanto, isto é algo que para mim seria inegociável se eu fosse advisor, eu fosse um consultor. Agora, é verdade que tanto no setor petrolífero, especificamente no downstream e no midstream, se eu podemos dizer, portanto, para haver um retorno de investimento e mais investimento do setor privado, é necessário haver preços sobre o mercado, porque no final alguém vai ter que pagar. E em política pública é isso. Não há free lunchers, como dizia o Milton Friedman. Portanto, é necessário alguém arcar das consequências. O que eu preferiria era aquilo que o FMI já defende há décadas em vários países, e o Banco Mundial, que nesse aspecto tem uma visão mais social e muito diferente do FMI, que preocupa-se mais com estabilidade macroeconómica. Portanto, eu optaria por transferências diretas para as famílias. Agora, eu não sei como é que está o estado das nossas contas
contas públicas em pormenor. Portanto, obviamente que acompanho os debates sobre o Orçamento Geral do Estado. Temos um problema muito grave hoje em dia, que é 60% das receitas hoje vão para pagar dívida, o que significa que o Estado hoje em Angola tem muita pouca margem de manobra. E entendo da condição da Ministra das Finanças e também das pessoas que têm participado neste debate sobre o que fazer quanto à questão dos subsídios. Agora, isto é muito semelhante àquilo que também encontramos no setor de eletricidade, isto é, no sentido se não houver um incentivo para o setor privado entrar, portanto ninguém vai investir para ter perdas e ninguém vai entrar no setor onde não haja uma compensação pelo investimento que fez. Portanto, é necessário haver do equilíbrio, e aqui eu concordo muito bem com aquilo que foi dito pelo engenheiro. Portanto, eu ficaria por aqui, dizer apenas que isto é um debate que tem mais de 10 anos, em Angola especificamente, isto não é um debate que vem de hoje. Agora, temos uma alteração de circunstâncias, portanto, a Angola de hoje está numa condição económica muito mais precária, o nosso rating da dívida, essencialmente é uma dívida que não é uma dívida de alto padrão, é considerada quase próxima de lixo, de acordo com as pessoas que trabalham nisto, das 3 agências de rating, o que significa que temos um problema grave. A questão é como é que resolvemos isso. É necessário haver do equilíbrio, e a solução que eu preferia é essa. Agora, obviamente que vamos ter que criar um quadro de económico onde o setor privado, que a partir de agora vai ter que ter um peso muito maior na nossa economia, tem que ser ressarcido e tem que ter incentivos para poder investir e ter o retorno do seu investimento. Portanto, essa seria a minha resposta. O que eu preferia era fazer aquilo que o FMI e o Banco Mundial especificamente recomendaram, que era transferências diretas para as famílias e a retirada paulatina, obviamente que gradual, desses subsídios. Eu só ia acrescentar aqui ao Dr. Flávio. O FMI passou décadas a exigir a retirada dos subsídios dos combustíveis. Eu acho que não houve nenhuma organização que agisse de forma tão severa que nem um Tom Perdigueiro atrás da sua presa, senão o FMI, para retirar os subsídios. Mas, no início deste ano, foi exatamente essa mesma organização que décadas a fio vinha exigindo, forçando o governo a retirar esses subsídios, que aconselhou a não mexer nos subsídios em função da situação precária que o cidadão angolano já se encontra. Portanto, é exatamente isso. Quero com isso dizer que foram avisados, são inteligentes, foram capazes de analisar e concluir que o momento não era o ideal para que aplicasse a medida. As medidas devem ser aplicadas no momento certo e da forma certa, de forma a produzir resultados frutíferos, de forma que o processo seja um sucesso. Se tentamos aplicar a medida só que temos que aplicar, independentemente dos resultados, vamos acabar exatamente colhendo, fabricando catástrofe. E é exatamente isso que eu gostaria de realçar. Concordo plenamente consigo e só queria acrescentar que o FMI foi e é sempre a organização que esteve atrás do governo angolano para que aplicasse a medida. Mas também foi a primeira a advertir o Ministério das Finanças a não fazer isso. E a nossa liderança, no sentido de evitar exatamente convulsões sociais, que é pior. Porque nós podemos querer acertar as contas, mas se depois tivermos um país desgovernado, de nada adiantará. E sobretudo um país como Angola, que já vem estar lá nos guerra. Chegamos ao fim de mais uma edição da Hora da AmCham. Tivemos o nosso painel de petróleo e gás, hoje reduzido apenas a 2 integrantes do painel, a analisar a atualidade do setor a nível mundial e internacional. Estiveram o Dr. Flávio Inocêncio e também o nosso caríssimo engenheiro Pedro Godinho. Dr. Flávio Inocêncio, muito obrigado pela sua disponibilidade, por aceitar o nosso convite e cuide-se aí no Reino Unido. Forte abraço. Obrigado, um abraço a todos os membros do painel e obrigado pelo convite, mais uma vez. Agradecimentos também extensivos ao engenheiro Pedro Godinho, muito obrigado por mais uma vez estar connosco neste painel de petróleo e gás. Continuação de excelente quarta-feira. Obrigado, Joel, obrigado, Dr. Flávio, por uma vez mais ter cedido o convite em participar. Eu acho que tem sido uma grande contribuição a sua participação no programa. Todos nós agradecemos e então um bom dia especial aos membros da AmCham e os ouvintes em geral. Caros ouvintes, chegamos ao fim de mais uma edição da Hora da AmCham. Este programa conta com a técnica de António dos Santos. Eu sou João Costa e com todo prazer realizo e apresento este espaço de rádio. A todos, continuação de excelente quarta-feira. Forte abraço. A Hora da AmCham Angola. A Hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América.
A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.